Continuando o nosso estudo, dizendo que só o Senhor é bom, só Ele é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Por mais que tentamos, por mais que melhoremos nossos traços de personalidade, segundo a psicanálise são 8 aproximadamente, né? 3 quanto a perversos, psicóticos, neuróticos, que todos somos, mas especificamente você vai achar 8 traços que desde o cordão umbilical e devido às pancadas emocionais que levamos, vai fazendo com que nós sejamos formados, né? Em detrimento do que nós observamos, da nossa experiência, da nossa percepção, e isso vai ditar nossas vidas. Porém, o Senhor, Ele é bom, Ele é de natureza imputável, nós não. E Ananias e Safira, em Atos 5, de 1 a 11, descreve que, entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve a parte do preço. E levando o restante, o depositou aos pés dos apóstolos. Nada de errado, porém, existia uma forma ali de conviver, né? Que um tratava do outro, um estava vendendo as propriedades e colocando ali em prol do outro, e eles preferiram mentir. Nada contra você fazer algo sendo egoísta, isso não é muito do ser humano. O problema é que aqui eles mentiram. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em seu poder, como pois assenta no coração este desígnio? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor aos ouvintes. As pessoas aprendem a respeitar pelo medo, né? Infelizmente, só pelo medo. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Pedro dirigiu a ela, perguntando também o que fizeste com o dinheiro, né, daquela terra. E ela respondeu: sim, portanto que vendi. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão. No mesmo instante ela caiu, expirou, levaram e sepultaram os dois juntos. E sobreveio grande temor sobre as pessoas. O problema é que não é o equivocar, não que você vai viver nessa prática errando, mas o problema é você querer achar que você pode enganar Deus. Eu nunca tentei ocultar que sou. E isso faz de mim ter a percepção do quanto eu preciso de Cristo. Quando eu acuso o outro, quando eu acho que só o outro é errado, e quando eu escondo, eu acho que eu posso esconder, então quer dizer que eu acho que eu posso enganar Deus. E nós não podemos enganar Deus. Foi o que eles tentaram. E aqui diz que os apóstolos fizeram milagres e muitos sinais, né, e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. Costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhe tributavam grande admiração, e cresciam mais e mais a multidão dos que criam, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar por Pedro, né, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. E é interessante perceber que Pedro era falho. Pedro foi para Cristo pelo que ele podia oferecer a princípio. Depois ele teve um encontro com ele. Mas essa percepção dele, da necessidade que ele tinha de Cristo, que fez toda a diferença. E fez ele ser essa pessoa que ele era agora. E diz aqui que afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes, atormentados, espíritos imundos, e todos eram curados. Então Pedro, ele tinha esse poder, ele tinha esse amor, essa coisa de querer, mas ele era falho, e foi trabalhado isso nele. O orgulho, essa arrogância de falar eu amo mais, e foi trabalhado lá pelo Senhor, quando ele fala: Pedro, tu me amas mais que eles? Pedro, tu me amas? Ele fala: amo, Senhor.
né? O ágape contestando com o halo, com um verbo ali, no grego ali, ele mostrando, né? Você ama mais que eles? Você ama? Por último, amas-me? Então quer dizer, ele trabalha isso em Pedro, olha, você ama, mas você não ama mais que como você imagina, mais que ele. Trabalhou esse orgulho, essa coisa em Pedro. E Pedro foi trabalhado, e ele, diferente de Judas, né, que teve orgulho de não pedir perdão, não aceitar as suas falhas como humano e preferir se suicidar, porque isso de certa forma é um orgulho. E é um orgulho que todos nós podemos cometer. Nós estamos sucintos a isso. Às vezes, eu vou suicidar, eu vou sumir. Podemos. Eu que vos falo amanhã posso não estar nessa situação. Quantas pessoas às vezes na rua que desistiram dessa luta, que por algum motivo ali, né, mentalmente, eu que trabalho também com a psicanálise, mentalmente são frágeis, estão fragilizados, né? E às vezes você fala, olha, tá ali porque quer, não, porque a mentalidade, né, enfraqueceu. E aqui os apóstolos, eles faziam esses milagres, principalmente Pedro, por quê? Porque eles tinham consciência de que eles não podiam nada, só através de Cristo, só Cristo, né, que podia fazer algo. E agora nós vemos a prisão dos apóstolos. Levantou-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e os da seita dos saduceus, né, tomaram-se de inveja. Então eles viram ali e invejaram, né, essas obras, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Ele disse, ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aqui tem um detalhe interessante, porque esse cárcere, né, foi aberto, e por que o de João não, o de Paulo não, né, o de Paulo, né, porque João foi pedido a cabeça dele, mas assim, por que alguns foram, como Pedro, por exemplo, e esses aqui foram tirados nesse momento? Depois Pedro vem até a virar um mártir, né? Até morrer de uma forma muito forte, mas é interessante a gente perceber que quando ele cura, quando o Senhor cura alguém, a pessoa volta a ter outros problemas. Lázaro, que foi ressuscitado, depois teve que morrer, porque é natural. Pedro foi tirado do cárcere e depois acabou virando um mártir, morrendo também de uma forma até ruim. Mas o detalhe ele tinha um plano, e essas pessoas faziam parte do plano dele. Então não existe, como as pessoas dizem, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano dele, e você pode fazer parte desse plano. E se sinta regozijado se você estiver nesse plano. Por quê? Porque às vezes acontece algo e você diz, olha, não podia acontecer isso comigo ou com fulano, porque são pessoas que... Olha, todos nós estamos sucintos. Nós vivemos num corpo que é frágil, e nós estamos sujeitos a todas as coisas que podem acontecer, né? Uma vez que, ao desobedecer, nós ficamos entregues à nossa própria sorte. E o melhor que nós fizermos é por causa dele, e não por nós. E aqui diz que ele, tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Então Deus tinha um plano para eles. Então ele foi lá e abriu a prisão, porque ele precisava deles, ele precisava que eles fizessem esse projeto, esse ministério. No caso de João, por exemplo, que foi pedido sua cabeça, talvez tinha findado já o trabalho dele. Ele já não tinha mais relevância para a continuidade do projeto. E melhor ele partir para os braços do Pai, como foi com Paulo. E nós não entendemos esse mistério, e nem quero eu aqui tentar, mas nós temos que entender isso. Os planos são dele, ele é maior que tudo. E ele decide, nós só cabe acatar. Ele sabe de todas as coisas. E como ele sabia desde o princípio, nós desobedecemos, e por isso nós estamos sujeitos a esse mundo onde, como existe luz, não existe trevas, e trevas é a falta da luz, e não, o mal é a falta de Deus, falta do bem, né? Mas os guardas, então, indo, acharam o cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo, né, achou o cárcere fechado, toda a segurança de sentinela, a porta, mas porém não encontraram ninguém dentro. Olha só que interessante, né? Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram isso,
informações, ficaram perplexos a respeito, né, do que viram. Isso o ser humano respeita, né? Ele respeita quando ele vê que existe um poder ali maior. E o poder de Cristo é maior que tudo, né? O poder de Deus. Nesse inteirinho, alguém chegou e comunicou que os homens, né, voltaram que estavam no cárcere, voltaram a ensinar o povo no templo. Nisto, o capitão e os guardas trouxeram sem violência, porque temiam o quê? Ser apedrejado pelo povo. Trouxeram-no, apresentaram ao sinédrio e o sumo sacerdote, interrogando, dizendo expressamente as ordens que não ensinavam nesse nome, né, que era de Jesus, contudo, enchesse Jerusalém das vossas doutrinas e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos mataste e penduraste no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. E olha aqui que interessante, muito, o parecer de um homem chamado Gamaliel. Olha que interessante. Eles, porém, ouvindo, se ofereceram e queriam matá-los. Mas levantou-se Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel. Fariseus eram os religiosos, né? Dentro daquela hierarquia ali, porque tinha os saduceus, que eram os políticos e religiosos, e tinha os escribas, né? Os escritores da lei. E esse era mestre da lei, acatado por todo o povo. Então quer dizer que ele era uma pessoa que tinha uma certa sabedoria, né, ao se comunicar, e era respeitado por isso. E isso é uma coisa que poucas pessoas têm, que temos que buscar. Muito difícil, né, sermos sábios, ter sabedoria, porque isso só Deus pode dar. Mas esse disse, ele lhes disse: israelita, tentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando-se ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todo quanto lhe prestava obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou Judas, o Galileu, no dia do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho e essa obra vem de homens, perecerá, como pereceu todos os filósofos. Eu gosto de estudar, ter o conhecimento dos filósofos, dos cientistas. É bom ter conhecimento, é bom saber como que os homens pensam. É bom ver uma letra de uma música e ver o sentimento da alma de um ser, que talvez mostra o sentimento da alma de vários outros seres que comungam com ele, naquela angústia, naquela ansiedade que é uma característica do ser humano. Porém, todos esses perecem, como os pereceram. Esses aqui e os que nós conhecemos, os filósofos, os cientistas e por aí vai. Só Deus é eterno. E tudo que é feito pelas mãos dele, como Pedro aqui estava, até hoje nós vemos falar de Pedro, né? E ele foi o fundador da igreja, não dessa igreja aí só material, essa igreja que só pensa nos bens, né, em si próprio, mas a igreja é a ideia que Cristo fala para ele: apacenta minhas ovelhas, cuida uns dos outros, leva a palavra que é o evangelho das boas novas, de um pai querendo cuidar de um filho, e não simplesmente querendo acusá-lo. Ele não veio para isso, ele veio para salvar. E vai chegar o dia do juízo, nenhum problema quando a gente fala assim. Às vezes as pessoas falam que você está pregando, mostrando um lado só do amor, só né, um evangelho açucarado. Não, eu sou falho, e isso faz eu estar aqui falando dos erros do ser humano, dos desígnios do coração do homem que são maus, mas o melhor parte nossa é Cristo. Então nós temos que saber que nós precisamos de Cristo o tempo todo, porque só Ele
através do seu Espírito, pode nos convencer do pecado. Ninguém pode fazer esse trabalho que é só de Deus. Então nós temos que amar uns aos outros e termos compaixão um dos outros, porque ninguém é digno, ninguém, é só pela graça que você pode alcançar, e Ele vai trabalhando na vida de cada um, e aí vai chegar o dia do juízo, mas agora nós temos que levar o amor. Não adianta você falar de coisas que nem você sabe, quem pode julgar é só Ele. E Ele diz, né, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com Ele. Chamando os apóstolos, açoitaram e ordenou-lhe que não falassem em nome de Jesus, e soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas, né, pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Uma vez que Pedro encontrou com Jesus realmente, ele não parou mais de falar nele. O amor inundou o coração dele, porque até então ele tinha ido pelo que ele podia oferecer. Geralmente é pelo que a gente vai, pelo que ele pode oferecer. Mas você tem que ir para Cristo pelo amor dele, pela paz que ele transmite, pelo regozijo, pelo refrigério que a nossa alma precisa e anseia dele. Porque só assim nós conseguiríamos, né, paz de espírito, nem que por um momento. E nós vemos a instituição aqui dos diáconos, né, em Atos 6, que diz que ora, naqueles dias multiplicavam-se o número de discípulos, houveram uma murmuração. Os helenitas, por exemplo, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Hoje foi esquecida totalmente, né, as viúvas, os órfãos. Cadê a igreja que ampara essas pessoas? Quantas pessoas na rua dormindo ao relento, precisando ali de um apoio, de uma comida, de uma cama para dormir, de uma coberta, de uma toalha. E cadê as igrejas abertas para esse povo 24 horas, para eles verem Deus ali? Eles querem viver naquela vida ali, tudo bem, mas eles podem ter essa dignidade de ter ali a representação de Deus através da igreja, ponto, a receber, a cuidar, a dar ali um alento ali por um dia, por 2 se eles quiserem, se eles quiserem ir e não voltar mais, mas tudo bem, a igreja tinha que estar aberta. Cadê o cuidado com as viúvas, com os órfãos? Infelizmente você perdeu, como começou aqui a se perder. Então os 12 convocaram a comunidade, os discípulos disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Quer dizer, tinha que cuidar da palavra, mas tinha que servir à mesa também, e tinha que encontrar um parâmetro. Às vezes a gente acha soluções que é simplesmente exterminar algo, e não é assim. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais entregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E esses vão ficar para cuidar das pessoas. E quanto ao parecer, agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Procório, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Presélito de Antioquia, né? Apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, agora, nós vemos ele perante o Sinédrio, foi uma pessoa que realmente amava Cristo, né? E lutava por ele e pelos dele, né, pelos escolhidos dele. Então estava cheio de graça, né, Estevão, de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamando dos libertos, do Cirineu, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizendo que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Nos estudos que seguem, esse aqui é o capítulo que nós lemos, o 5 e o 6, né? De 1 a 11,
que é Ananias e Safira, os apóstolos fazendo muito milagre de 12 a 16, a prisão dos apóstolos de 17 a 32, o parecer de Gamaliel é muito de sábio da parte dele, de 33 a 42. Depois vem o capítulo 6 com a instituição dos diáconos, né? Estevão perante o Sinédrio. E ao longo dos tempos, o problema da igreja é que ela perdeu o chamado principal de cuidar dos necessitados, tanto espiritualmente como materialmente. E aqui nós vamos ver no próximo estudo que Estevão, né? Ele foi para ser julgado e depois nós vamos ver o que acontece com ele, mas isso não importa para ele, porque ele queria fazer o que Cristo ensinou, que é levar boas novas, é cuidar das pessoas. E esse é o objetivo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, que é uma das tarefas mais difíceis, mas temos que fazer. Esse é o Evangelho das Boas Novas. E esse que nós temos que levar, sabendo que nós somos errantes, nós somos pecadores, nós somos o pior que existe em nós, ser humano, mas nós temos que saber que nós precisamos de Cristo e nós temos que falar de Cristo, do amor dele para as pessoas, porque é só através dele que podemos ser justificados, não por sermos justos e eles ímpios, mas por sermos justificados por Cristo. Essa é a palavra de justo, não é porque é melhor, que nem os anjos são, só Deus é perfeito, mas ser justificado por Cristo. Ou seja, o mal que nós colocamos para dentro e ficamos entregues à nossa própria sorte, ele vai equilibrar, a luz vai equilibrar as trevas dentro de nós. Esse contrapeso, sabendo que somos pecadores, somos errantes e morreremos assim, mas nós morreremos abraçado e grudado com Cristo, porque só Ele pode fazer com que nós possamos alcançar a graça de seu Pai. Amém? E nosso Pai.